O lençol de Pedro. Você já ouviu a história do lençol de Pedro, narrada no livro de Atos, no capítulo 10? Normalmente, nós ouvimos a história de Pedro e ela é uma história, a história do lençol de Pedro é uma das histórias que é muito mal compreendida. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar aqui sobre alguns pontos. A primeira coisa que nós precisamos fazer e que nós vamos fazer agora é mostrar o texto bíblico. E em cima do próprio texto bíblico, nós vamos mostrar que a história do lençol de Pedro é um pouco, quem sabe, muito diferente do que o que as pessoas ensinam por aí. Vamos fazer a leitura, então, do livro de Atos, capítulo 10, do versículo 11 ao 15. Diz assim o texto sagrado: E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, a primeira coisa que nós podemos perceber aqui nesse texto, aqui nesse versículo, é que a maioria das pessoas vai ensinar que Deus aqui estava dizendo para Pedro que estava liberado, que ele estava cancelando as leis da Torá. Deus estava agora cancelando a sua própria voz. De que forma? Estava dizendo para Pedro: Pedro, aquelas carnes que você não comia por causa da sua religião, por causa da sua religiosidade, por causa da lei antiga, ela foi abolida. Agora, Pedro, você está livre para comer o que você quiser. Você está livre para comer frutos do mar, para comer carne de porco, para comer qualquer coisa que você quiser. E essa história, ela é mal compreendida, porque, na verdade, nós vamos perceber que Deus não estava falando de alimentos aqui. E o próprio texto, ele nos revela isso. Eu vou colocar aqui na tela, olha o que nos diz o versículo 28 desse mesmo texto. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então Deus aqui, ele não estava falando, tratando com Pedro a respeito de animais. Deus estava tratando a respeito de pessoas, de seres humanos. O que Deus estava mostrando para Pedro é: a salvação não está restrita aos judeus, mas eu também trago salvação para os gentios que recebem Yeshua como Mashiach e então são enxertados na oliveira. O que Deus estava falando é que não era para considerar os judeus como impuros ou imundos. Existe aqui um problema de tradução no português, né? Porque na maioria das traduções nós vamos perceber que ali a palavra é imundo, mas existe diferença entre ser imundo e entre ser impuro. Imundo é natureza. E Deus não iria falar que a natureza do ser humano ela é imunda, porque a natureza do ser humano foi criada pelo próprio Deus. Mas Deus pode dizer que a natureza do ser humano está
impura. Imundície é natureza, impureza é estado. Então eles estavam impuros, e isso é provado também pelo texto grego. A palavra grega ali é akatartros, que significa impureza. Na verdade, vem da palavra katartros, que significa pureza, limpo. E a partícula negativa a katartros, então vai dar uma negação, impuro. Então, Deus não está falando que o ser humano era imundo. Então, não é essa a tradução correta. A tradução correta é impuro, impureza, que aí é o estado da pessoa. Então, Pedro não considere mais os ex-gentios como impuros, porque eu purifiquei. Então, o primeiro ponto aqui, Deus não está falando de alimento, e sim de pessoas. Esse é um dos textos mais utilizados para dizer que Deus liberou todos os alimentos. Porém, esse texto ele está falando de pessoas e não de alimentos. O segundo ponto que nós precisamos tratar aqui é como Pedro, se de fato fosse alimentos, como Pedro conseguiria comer uma visão. Eu quero que você deixe aqui nos comentários. É possível comer uma visão? É possível comer uma revelação? Seria possível isso, ingerir uma visão? Então esse é um outro ponto que é negligenciado, que é deixado de lado, porque numa visão ele poderia entender, mas comer de forma alguma. Então Pedro, mesmo se Deus falasse, Pedro, come esses animais que estão aqui, Pedro não poderia comer porque ele estava tendo uma visão. Bom, eu espero que você tenha entendido, compreendido, gostado desse vídeo. Já desde já eu peço, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e que o Eterno possa abençoar a tua vida